O objetivo hoje é abordar no âmbito do domínio 2 de Química 10º ano, o subdomínio da ligação química, e neste âmbito vamos falar sobre geometria molecular. Pretendo abordar as diferentes geometrias das moléculas, considerando para isso, em primeiro lugar, as moléculas que são constituídas por 2 átomos, depois por 3, depois por 4 e finalmente constituídas por 5 átomos. Para compreendermos a geometria das moléculas, é preciso perceber que a molécula organiza os seus átomos de maneira a tornar mínima a sua energia. O objetivo é minimizar todas as repulsões elétricas que acontecem. Para interpretar e prever a geometria das moléculas, usamos a teoria da repulsão de pares eletrónicos de valência, que prevê precisamente esta minimização das repulsões, aumentando a estabilidade, o que vai determinar depois a forma adotada pela molécula. Quando referimos repulsões eletrónicas, é preciso perceber o que é que isso significa. Então, consoante o átomo central tenha ou não eletrões não ligantes, isso vai determinar o tipo de repulsões que acontecem. Se não existirem eletrões não ligantes no átomo central, só existem repulsões entre os pares de eletrões ligantes. Vamos chamar estas repulsões R, que é o mais fácil. Se existirem eletrões não ligantes ou pares de eletrões não ligantes, além deste tipo de repulsões, existem as repulsões entre esses pares de eletrões ligantes e os não ligantes que existirem, R', e ainda existem, se tivermos mais de um par de eletrões não ligantes, pelo menos 2 ou mais, as repulsões entre os pares de eletrões não ligantes, às quais vamos chamar R', e que entre as 3 são as mais intensas. As que ocorrem entre os pares de eletrões ligantes são as mais fracas. Começamos então com as moléculas que só têm na sua constituição 2 átomos, que vão originar uma geometria linear. As moléculas com 2 átomos podem apresentar 2 átomos iguais, como é o caso destas aqui em cima, Cl2 ou O2, que, só colocar aqui, Cl2 e O2, e podem ser constituídas por átomos de elementos diferentes, o HCl. A diferença nestas moléculas não reside na geometria, que a geometria é linear para ambas, mas sim na sua polaridade. Na primeira situação, as moléculas são apolares, quando são constituídas por átomos de elementos diferentes, são polares. O que é que acontece aqui? A distribuição da nuvem eletrónica é diferente nos dois tipos de moléculas. Enquanto nas primeiras, no Cl2 ou no O2, eu vou ter uma distribuição muito simétrica da nuvem eletrónica. Portanto, basicamente eu vou ter os núcleos, um de cada lado, e a nuvem eletrónica está igualmente distribuída pelos 2 átomos. Se eu considerar o HCl, eu já tenho que perceber que há um elemento que tem maior capacidade para atrair para si os eletrões, neste caso é o cloro, então a nuvem eletrónica é desigual, é maior no lado do cloro do que no lado do hidrogênio. Então, por isso é que as moléculas com 2 átomos diferentes são polares. Recordar que a geometria, quer num caso, quer no outro, é linear. Se as moléculas passarem a ter 3 átomos, se forem triatómicas, já vamos ter diferenças ao nível da geometria, porque podemos ter 2 possibilidades. A geometria ou é linear ou é angular. Vamos estudar quando é que acontece cada uma das duas. Vamos ver a situação mais simples. No início estávamos a referir que esta situação da geometria é determinada com base nas repulsões entre os eletrões. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer a representação da molécula com as ligações químicas e perceber quais são os eletrões, especialmente do átomo central. No caso do CO2, falta aqui representar
os dois pares de eletrões não ligantes do oxigênio, embora eles não vão interferir em nada que respeita à geometria, até porque o átomo central é o carbono. E o que acontece é que eu vou ter aqui apenas um único tipo de repulsões, que são as repulsões que ocorrem entre os pares de eletrões ligantes. No início tínhamos chamado R. Nós estamos a estudar aqui o exemplo do CO2, o dióxido de carbono. O átomo central, analisando, não tem eletrões não ligantes, por isso é que só aparecem ali as repulsões do tipo R, as que ocorrem entre os pares de eletrões ligantes, obrigando os átomos a estar estáveis, separando-se o mais possível uns dos outros. Então, no fundo, é garantir que eu vou ter um ângulo de cerca de 180 graus, porque as repulsões que ocorrem são apenas entre os pares de eletrões ligantes. Vamos ver agora a água. Se eu pensar na água, o átomo central é o oxigênio e o oxigênio já vai apresentar dois pares de eletrões não ligantes. Estão aqui assim representados através destas bolinhas que parece que têm dois olhinhos. Já vou ter aqui as repulsões do tipo R2' entre os pares de eletrões não ligantes. Também podemos abrir aqui a hipótese de considerar as repulsões entre os pares ligantes. E, por último, as repulsões entre os pares ligantes e os não ligantes, as R', que têm intensidade intermédia relativamente às outras duas. Portanto, as mais fracas entre os pares ligantes, as mais fortes entre os pares não ligantes e as de intensidade intermédia. Este tipo de estratégia vai fazer com que a molécula acabe a dobrar. E ao dobrar a molécula, em vez de apresentar a geometria linear como o CO2, apresenta uma geometria angular. O que faz a molécula dobrar é precisamente a presença dos eletrões não ligantes no átomo central. O ângulo entre as ligações é de 104,5 no caso da água. Para discutirmos a polaridade, já temos que ver outros aspectos. É um pouquinho mais complexo do que nas moléculas com apenas dois átomos ou diatómicas. Então, uma das hipóteses é analisar os mapas de potencial eletrostático. Estas imagens aqui com cor tentam representar os mapas. Quando eu tenho uma região pintada de vermelho e uma região pintada de azul, em lados opostos, basicamente isso quer dizer que existem dois polos. Mas nem sempre é fácil de observar. No caso do dióxido de carbono, por exemplo, quando nós olhamos para este mapa, reparamos que a nuvem eletrónica está igualmente distribuída e, por isso, esta molécula é uma molécula apolar. Todas as moléculas que tenham 3 átomos e apresentem geometria linear podem ser apolares desde que os átomos que rodeiam o central sejam do mesmo tipo. Eu deixei aqui no meio uma molécula um pouco diferente, que é o HCN. O HCN implica que o átomo central é o carbono e estabelece uma ligação covalente simples com o hidrogênio e uma covalente tripla com o nitrogênio. Basicamente, os átomos que rodeiam o central não são o mesmo, e não sendo o mesmo, isso já vai dizer ou vai fazer com que esta molécula seja polar. Ela vai apresentar dois polos. O nitrogênio tem muito maior capacidade para atrair para si os eletrões, então eu vou ter mais eletrões do lado do nitrogênio e menos eletrões do lado do hidrogênio, o que torna a nuvem eletrónica desigual. Isto acontece quando temos 3 átomos e geometria linear. Agora, se o átomo central possui eletrões não ligantes, a sua geometria é diferente, é angular. E sendo angular, automaticamente todas as moléculas com esta geometria vão ser polares. Portanto, elas vão apresentar dois polos. Vou sublinhar aqui. A nuvem eletrónica está distribuída de forma assimétrica e por isso é que a molécula no seu todo é polar. Passando para as moléculas com 4 átomos, também temos duas possibilidades de geometria, ou a triangular plana ou a geometria piramidal trigonal. Quando é que temos cada uma? Com esta geometria já temos que ter uma abordagem mais complexa. Vamos ver o exemplo do BF3.
quando fizermos a distribuição dos elétrons de valência. Vamos perceber que o boro não tem elétrons não ligantes, o boro é o átomo central, embora cada átomo de flúor tenha 6, eu vou deixar aqui representados, não estavam, mas ficam agora. Ok. Então, o átomo central não tem elétrons não ligantes, o que conduz à existência de um único tipo de repulsões, as repulsões do tipo R, que são as mais fracas das 3 possíveis. Nesta circunstância, para minimizar os efeitos repulsivos, os átomos de flúor e as suas nuvens eletrónicas vão estar o mais possível afastados umas das outras, no fundo organizando-se aqui numa espécie de triângulo. Este triângulo vai dar nome à geometria, que é triangular plana. Tendo só este tipo de repulsões, a molécula só tem representação a 2 dimensões. Também é fácil chegarmos ao ângulo de ligação, porque se eu pensar no círculo trigonométrico da matemática, um círculo inteiro tem 360 graus, se eu dividir por 3, cada um destes ângulos será de 120 graus. E é exatamente isso que acontece aqui. Nas moléculas com 4 átomos ainda temos outros exemplos. Aquele que vamos ver a seguir é o do amoníaco. Quando fazemos a representação em notação de Lewis, vamos identificar que o amoníaco tem 2 pares de elétrons não ligantes, então vão-se estabelecer repulsões entre os pares ligantes, as R. Atenção que esta que está aqui por trás continua a ser uma repulsão do tipo R. E vou ter as repulsões, vou só mudar aqui de cor, entre os pares de elétrons não ligantes e os ligantes, que são as repulsões R'. Tentar aqui assim. Já não tenho as repulsões entre os pares de elétrons não ligantes porque só existe um, então não tenho com quem repelir outro do mesmo género. Nestas circunstâncias, uma vez que as repulsões entre os ligantes e os não ligantes acaba a ser mais forte, é ela que prevalece. A molécula, nestas circunstâncias em que o átomo central tem elétrons não ligantes, dobra. E dobra dando origem a uma estrutura deste tipo que está aqui. Reparem que o nitrogênio central tem um par de elétrons ligantes, que é aquele par que vai estabelecer as repulsões com os pares ligantes. Em termos de ângulo, o ângulo de ligação para a molécula de amoníaco é de cerca de 107 graus. O que é que acontece em relação à polaridade? Se a geometria for triangular plana, portanto estamos a falar de moléculas com 4 átomos que apresentam geometria triangular plana. Se o átomo central estiver rodeado por átomos todos do mesmo elemento, então as moléculas vão ser apolares. O exemplo que tivemos a ver do BF3 é exatamente isto. Só pôr aqui em todos os lados. Mas se a geometria for piramidal trigonal, a nuvem eletrónica já vai ser distribuída de forma bastante diferente, fazendo com que a molécula adote uma geometria piramidal trigonal ou piramidal triangular. Não são difíceis de identificar, carecem só de alguma atenção. Finalmente, vamos ver as moléculas pentatómicas, as moléculas que têm na sua constituição 5 átomos. Só temos aqui uma possibilidade de geometria, que é a geometria tetraédrica. Há imensos exemplos com esta geometria e com as outras também. Olhando para a representação gráfica do metano, do CH4, que é um dos compostos com carbono e hidrogênio, eu só tenho um tipo único de repulsões, que são as repulsões entre os pares de elétrons ligantes, ou seja, apenas do tipo R. Para minimizar esse efeito repulsivo, a molécula organiza-se numa espécie de pirâmide em que cada hidrogênio ocupa os vértices dessa pirâmide e o átomo de carbono, que é o central, encontra-se no meio. O ângulo aqui é de 109
2,5. Neste tipo de geometria, quanto à polaridade, nós só vamos ter que perceber que se o átomo central estiver rodeado por átomos todos do mesmo elemento, as moléculas vão ser apolares. Se tiverem elementos diferentes, então elas serão polares. Espero ter ajudado com este assunto. Se tiveres questão, podes-me deixar uma mensagem aqui ou então através do meu e-mail. Boa sorte!